KMC, a solução completa. Vem pra KMC, seu sucesso é nossa meta. Olá pessoal, tudo bem? Não sei se é bom dia, boa noite, boa tarde, quando vocês vão ver essa transmissão. Isso aí. Meu nome é Juninho, sou da agência KMC. Meu nome é Cássia, eu também sou da agência KMC. E agora começa mais um Marketing na Prática. Hoje estamos com a nossa candidata a deputada estadual, Juracy da Conceição dos Santos, mais conhecido como... Dona Jura, dona disso aqui tudo. É isso aí, a Dona Jura. Dona do Brasil. Dona Dona, Jura, no mínimo, do estado de São Paulo. Isso mesmo. fazemos votos que sim. A Dona Jura é uma grata surpresa na agência KMC. Foi. Nós temos aí uma expertise bem grande na parte de marketing político. É. Pra quem não sabe, já participamos de 9 campanhas e das 9 nós tivemos a felicidade de ter os candidatos eleitos. Vem pra KMC. Bem pra KMC. E a Dona Jura, por isso, também nos procurou e a gente, uma sinergia total. Dona Jura já é irmã, né? A Dona Jura agora não é só candidata, agora virou parceira aí. Nossa amiga. E a gente teve a grande ideia de trazer para entender um pouquinho mais o que a Dona Jura tem de proposta para o estado de São Paulo. Então hoje vocês vão poder conhecer um pouquinho mais sobre a candidata, sobre a pessoa, sobre a cidadã Dona Jura. E Vamos é lá, isso. ela é do partido? União Brasil. Qual que é o número? 44050. União Brasil, 44050. Depois Deputada estadual. não fala que eu não falei, Dona Jura. E a gente queria conhecer um pouquinho mais a sua história, tá bom? Podemos começar com as perguntas? Pode, fica à vontade. Vamos lá, Cássia. Dona Jura, conta um pouquinho para nós sobre a sua história. É a sua história de vida, de onde a senhora veio. Quem é a Dona Jura? Bem, a Dona Jura é uma nordestina, como muitas outras que tem aqui em São Paulo. Afinal de contas, São Paulo é feito por esse povo caliente, caloroso. Corre nas veias. Corre nas veias. Isso. Um povo que não tem medo, não foge à luta, não tem medo de batalhar. Tenho 2 em casa. Né? Um de Você- Pernambuco e um de Alagoas. Com certeza. Então você sabe do que eu estou falando, Exatamente. né? O nordestino é sangue na veia, como diz a Cássia, e é um povo alegre, um povo que não importa as dificuldades, os intempéries, estão sempre ali firme e forte como rocha, né? Exatamente da onde a senhora veio? Eu Dona Jura? sou baiana, né? Nasci no estado da Bahia, numa cidadezinha chamada Cruz das Almas, Recôncavo Baiano, a terra da laranja, a terra da espada de São João. Legal. Venho de uma família de 18 irmãos, 18 filhos do mesmo pai, da mesma mãe, com princípios evangélicos, né? Legal. Bacana. E aí a gente nascemos com muita simplicidade, porém com muita dignidade, os valores que nossos pais Traz até hoje, né? nos ensinaram até hoje, a gente carrega e passamos para os nossos filhos. E ainda cedo eu vim para São Paulo, migrei porque lá eu... Cedo quantos anos? Com 16 anos. Sozinha? Casei, fiquei viúva, né? Uhum. E aí eu optei, nessa viuvez eu tive uma filha que ficou deficiente, porque foi vítima da poliomielite, e eu quis vir para São Paulo em busca de um tratamento, né? Que é uma sequela irreversível, o tratamento não aconteceu, porém eu me identifiquei aqui, eu fui acolhida pelos paulistanos, pelos paulistas. Te abraçaram Me do jeito que a senhora abraçaram, merecia. Eu também os abracei e não Muito sei bom. mais viver sem. É aquele dizer, né? Quem bebe da água de São Paulo não esquece jamais. E é verdade, aqui Com eu 16 estou. anos, tudo isso? Sim, sim, sim. E aqui estou, né? Ah, tem 18? Então, não percebeu? Então, e aí, após isso, eu casei de novo, né? E tive mais um casal de filhos, que são uma bênção na minha vida. E as intempéries da vida, como eu falei antes, acabei me divorciando também. Criei os meus filhos com luta, com caráter, com dignidade, ensinando os valores que eu recebi dos meus pais, né? Legal. E hoje eu tenho, meus filhos, graças a Deus, estão muito bem, né? Estão muito bem mesmo, não é muito bem porque eu quero enfeitar o Sim. pavão, é porque estão muito bem mesmo. Que bom. São pessoas de Estruturadas, caráter, né? de A caráter gente já conversou um questionável, estruturadas, exatamente. São pessoas que eu tenho orgulho de saber que eu sou mãe dessas pessoas. E que, graças a Deus, hoje eu não tenho do que reclamar. Lutei, criei, lutei muito, batalhei, fiz o que pude para fazer eles adultos valorosos, adultos responsáveis. Quais idades deles hoje? Então, o meu caçula tem 30 anos, né?
Como é o nome? O Rodrigo, né? A Ana Paula, 34. E a Juleisa, que é a minha mais velha, tem 40 anos. Que foi aqui, É a que eu trouxe, na Bahia. é a que eu trouxe Os da outros Bahia. nasceram aqui em São Paulo mesmo? Nasceram aqui, nasceram e se criaram aqui. Às vezes vão lá passear, ver os tios, Legal. mas são daqui. E esse amor por São Paulo, por querer estar na política, por estar saindo aí como candidata a deputada estadual, conta pra gente por que você decidiu, por que você entrou nessa loucura, né? A gente tava até brincando aqui, falando, nossa, loucos entram na política, né? Com certeza. Mas conta pra gente, esse abraço de São Paulo teve a ver com a vontade de ser deputada estadual e querer fazer parte, né, do todo, do jeito que São Paulo te abraçou, e agora você querer retribuir para São Paulo com as suas ações, com as suas bandeiras? Até completando que faz parte da mesma pergunta, você disse que está bem resolvida quanto aos filhos criados, bem encaminhados na vida. Esse sossego, essa etapa de cumprir, de ter criado os filhos, foi um facilitador para a senhora querer focar na política, ou essa vontade já veio de antes? Você já tem uma trajetória na política? Assim, as respostas, algumas a gente já sabe que a gente bateu muito papo, mas provavelmente quem nos ouve, hoje é a oportunidade de conhecer um pouco da Dona Jura. O Jamais Fugirei à Luta vem daí. Eu acredito que vem porque o pouco que a gente sabe foi uma luta. E a senhora está de pé hoje, ou seja, jamais fugiu à luta mesmo, correto? Então, a gente queria entender quando que veio essa afinidade com a política. Eu acredito que seja porque você quer representar pessoas que passaram ou vão passar pelo que a senhora passou. E pode não ser a fórmula mágica, mas a senhora já sabe um pouquinho dessa caminhada, então sabe orientar. Acredito que seja por causa disso, mas eu prefiro que a senhora fale. Vi que a senhora está emocionada. Mas vamos lá, hora de te conhecerem. Eu acho que a política me deixou também muito sensível. Este período ou já... Eu acho que esse período, assim, porque é um desafio, né? Uma coisa... Não é a primeira vez que eu saio, mas cada uma vez é diferente da outra. E os desafios, às vezes, é um pouquinho maior e uma série de coisas, né? Mas, enfim, respondendo à sua pergunta, Cássia, eu acho que eu já gostava da política desde criança. Eu já fazia ações sociais desde criança, lá na Bahia. Em Cruz das Almas, eu não digo, porque eu ainda era bem pequenininha, mas meus pais, eu esqueci de comentar, meus pais migraram para Feira de Santana, eu me criei bem, foi em Feira de Santana. Saímos de Cruz das Almas quando eu tinha 4 anos de idade. E toda a minha criação, até eu sair de lá, para vir para cá, foi em Feira de Santana. Conheço. Então. E ali é uma cidade também do sertão da Bahia, uma cidade bem carente, bem populosa, onde as pessoas tinham muita dificuldade. Eu estava sempre pronta para fazer a diferença. Eu queria dormir na fila do INSS, naquele tempo era INPS, para pegar senha para as mulheres e para as senhoras, para os idosos. Eu tinha 8, 9 anos, para pegar senha para marcar consulta médica. Naquela época era muito difícil. E eu pedia para o meu pai, eu dizia assim, deixa eu dormir lá, porque eu fico na fila. Meu pai, mas você é criança, mas eu quero ir, porque dona fulana não pode ir, seu fulano não pode. Eles não podem passar a noite lá na fila, que estão doentes. Eu quero ir. E aí meu pai permitia, lá na fila tinha um monte de gente, era uma festa. Eu pegava fila para consulta clínica para um, pegava fila para consulta psiquiatra para outro, para pessoas que estavam com câncer, problema no estômago, vários problemas. Eu pegava as senhas que eu pudesse e de manhã eu levava para as pessoas para mais tarde virem marcar ainda a consulta. As senhas não era... Não era para atender, não, né? Era para marcar para daqui 3, 4, 5, 6 meses. Mas essa senha era uma garantia que ia conseguir marcar a consulta. Legal. O que eu ganhava com isso? Era muito bom. Realização interna. Mas eu ganhava dinheiro também, querida. Além da realização interna. Olha que empreendedora. Sim, eu ganhava corte de tecido para fazer vestido para mim, que naquele tempo. Muito bom. Não ia nem loja. Olha que visionária. Vestido. Ganhava um chinelinho, ganhava um shampoo para cabelo. Eu ganhava São Paulo em boas mãos, né, minha gente? Sim, ganhava. Então, e ficava feliz, ganhava também o carinho daquelas pessoas, o respeito, né? E também fazia cartas. Você escrevia? As pessoas eram analfabetas, bem mais que hoje, tinha muita dificuldade. E o filho veio para São Paulo, vem aqui ler a carta para mim. Eu ia lá. Aquele filme Central do Brasil. Sim, lembro muito, me lembra muito. Que legal. Eu ia lá, minha mãe chamava a Cirila. Dona Cirila, deixa sua filha ir na minha casa ler uma carta que chegou de São Paulo. A senhora tem até
Qual série a senhora? Eu fiz direito, porém louco. eu não concluí. Não, mas mesmo assim. mesmo. Eu tranquei a E faculdade. dos seus 18 irmãos, quarto você período. que Então, deu eu tenho continuidade? eu tenho irmão médico, eu tenho irmão Bacana. fonoaudiólogo, eu tenho Todo irmão mundo bem farmacêutico. Todos não, mas alguns se destacaram. Legal. Né? Mas- Inclusive a senhora. É. Inclusive, Tamo aqui. graças a Deus. Então, aí o que acontece? Que Eu ia legal. lá, fazia Sensacional. cartinha. Eu lia também. Às vezes um filho tinha tempo, um marido que viajou e nunca mais voltava, mandava uma carta. E aí eles Muito queriam... central do Brasil mesmo. Ai, Sim, demais. e eu fazia também a carta e eu ia colocar no correio, porque a pessoa também não sabia colocar. Então, assim, eu fui gerando, né, aquele vínculo com as pessoas do Hoje meu em dia bairro, tem uma palavra né? que está bem usada, que é empatia. Sim. Talvez as pessoas nem sabiam que era isso que a Não. senhora estava fazendo, mas era isso que a senhora fazia. Sim, a senhora se isso, colocava no lugar do exatamente. próximo. Sim, sim, sim. Que eu acho que é uma coisa que falta dos Sim, nossos políticos, né? sim. Se É, colocar e no que o lugar do político próximo. tem que ter mesmo, né? Tinha uma casa que chamava Irmãos Velho. Era uma casa que ajudava os idosos que não tinham alimento naquela época. E aí tinha que ir para a fila para trazer o trigo, era trigo mesmo, in natura, Aham. que eles doavam. O açúcar, o café, um pacote de macarrão. E eu dava várias viagens, era longe, tá? Era tipo assim, uns 5 quilômetros. Vai buscar, eu vim aqui buscar a cesta de... Não era bem, era uma sacola que chamava, não era cesta básica. Entendi. Buscar a sacola de seu fulano. Aí, tá bom, assina aqui, menina. Aí eu levava lá. Que Aí, legal. aí no final eu adorava o trigo, né? Eu levava 4, 5, eu ganhava o trigo de todo mundo. E passava a semana toda comendo trigo. Porque a comida na minha casa nunca era muita, porque tínhamos Muita 18 gente. filhos. Meu pai trabalhava de carregar papelão no carrinho. Você Ele é o enchia- número? Eu sou a número 11, a filha número 11. Sim, então minha mãe trabalhava em armazém de fumo. Vocês não sabem o que é. É onde explora o fumo. O fumo vem in Arapiraca. natura. Meu Arapiraca, pai é de Arapiraca. exatamente Arapiraca, isso. Alagoas. Minha mãe, então era muito pouco o dinheiro que tínhamos. Porém, todo mundo se virava. Nas horas que não estava na escola, eu ia vender água na moringa, na feira. Enchia uma moringa. Não tinha esse Sensacional. negócio de ter garrafinha de água pet, não. Botava Com lá, gás, sem enchia gás. lá a torneira na moringa, pegava um copo que não lavava e saía, não era descartável, não. E, menina, me dá um copo d'água aí, quanto é? E eram algumas Ia moedinhas. vendendo. E eu comprava tênis para mim e para os meus irmãos. Na verdade, eu dava todo o dinheiro que eu conseguia. Envelopinho dentro de casa. Não, era moeda, a maioria. Aham. E às vezes algumas cédulas. Minha irmã mais ela guardava para mim. Depois ela viu que eu ganhei naquele mês, se dava para comprar um sapato para um, ou uma camiseta para outro, Você ou tá- um livro, um lápis. Ou seja, você trabalhava em prol de Sim, todos. dos meus irmãos, era... Então conclua a pergunta. Essa afinidade da benfeitoria, essa afinidade de empatia, ficou claro É que é natural, natural. é natural. E por que, então, foi isso então que foi decisor para Então. entrar na política? Então, aí eu vim para São Paulo, passei pelas as intempéries, né? Pelas lutas, pelos aprendizados que a vida traz, né? Muito para uns, menos para outros, mas traz. E aí criei meus filhos, tive problemas, divorciei, criei, vi todo mundo crescer, me dediquei 100%, 1000% para ver eles estruturados. Quando eu olhei que os anos passaram, eu falei, nossa, não é que eu consegui? Parecia até mentira. Passei por despejo, porque não pude pagar aluguel, andava de pé, brigava com o motorista de ônibus, porque eu humilhava minha filha que era deficiente. Saia no pau mesmo, eu sou meia doida, saia no tapa. Ia pra delegacia, tempestuosa, mas assim, defendendo O seu. aquilo que eu acreditava, seus direitos defendendo e o meu, deveres, tá? né? E aí, quando eu fiquei já, vi todo mundo criado, todo mundo bem, eu senti um vazio. Eu falei, e agora? O que é que eu vou fazer? Mas eu continuo fazendo alguma coisa pelas pessoas, continuava nas comunidades, marcando consulta, indo nas UBS, levando medicação. Uma missão, né? Encaminhando para situações que a pessoa às vezes não tem conhecimento, só quer se aposentar, não sabe nem o que é o LOAS. Levando para advogado, sabe? Vamos lá, doutor fulano, que ele vai... Não vou falar o nome das pessoas aqui, porque não é legal, Não tem né? problema. E aí, direcionando para uma coisa, tirando dúvidas. Voltei a estudar ainda adulta, né? Que eu tinha parado de estudar quando eles eram crianças. Aham. Então, foi quando eu fui para a faculdade, eles já estavam todos já adolescentes, né? E aí fui na luta, e quando eu vi, eu estava vazia. Eu falei, ué, por que não esse país, do jeito que está, as pessoas vão para os cargos públicos eleitas pelo povo e não atendem às necessidades do povo. Ignoram a luta pela inclusão social terrível. O preto
ele tem que provar 10 vezes mais que ele é capaz de alguma coisa. Ah, é coisa da sua cabeça. Não é. O preto, eu sei que ele tem que provar 10 vezes. Quantas oportunidades eu perdi em grandes empresas pelo fato de eu ser preta? Eu vejo uma menininha lá, na época, que só porque ela tinha um rosto branquinho, clarinho, ela tinha mais chance do que eu. Né? Então, assim, quando eu fiquei sem nada, assim, que já tinha criado todo mundo, eu falei, vou continuar. Vou lá na Assembleia Legislativa incomodar. Vou tentar, porque lá eu vou ter a caneta na mão, vou ter o poder de decisão de ajudar os meus irmãos, ajudar o meu povo pobre, meu povo preto, de melhorar um ponto de ônibus que está em lugares horríveis, de melhorar... Então, Parou? Não. Então, antes da senhora fale, que eu vejo que isso são algumas das suas bandeiras. Sim. Então, para sim. ficar bem divididinho, eu vou fazer... Eu tenho aqui anotadas as bandeiras que a senhora defende. E a senhora me fala um pouquinho de cada uma. Tá bom. Que eu acredito que essa do ponto, entre Já alguma está delas... explicado do por povo que preto, eu resolvi entrar tá na explicado, política. que você queria continuar Quero continuar fazendo algo, estou viva, estou aí cheia de certo. saúde, E mostrar cheia de sua gás. vida para São Paulo e Sim, para o Brasil. trazer uma melhoria para São Paulo, participar disso aqui, né? Ser uma voz. Ser uma voz aqui, porque assim, Isso. São Paulo, o mínimo que você puder fazer, vai ser o máximo. Porque cada um fazendo um pouquinho. São Paulo é o coração do Brasil, é a veia pulsante do país. São Paulo é rico, São Paulo é lindo. São Paulo te abraça. Sim, abraça, ele te acolhe, é acolhedor. E você morar no Brasil e não conhecer São Paulo, eu acho que Um fica desperdício, devendo. né? Um desperdício, fica devendo. Então, lá, dona Jura, falando das suas propostas, dentro de tudo que a senhora falou, inclusão da mulher na política. O que a Então, senhora quer fazer? Por que essa bandeira? A mulher, ela, desde quando o mundo é mundo, que a mulher ela é vista como um ser inferior. Vamos ser sinceras, Cássia. Com certeza. A mulher é discriminada, a mulher ela é hostilizada. A Mulher tem que se provar muito. Desrespeitada, tem que provar. E mesmo provando, muitas vezes, ela é ignorada. Tá? Então, eu descobri por que tudo isso. Sabia que eu descobri? E qual que é a receita? Inveja, não, eu descobri o motivo. Inveja que os homens têm da mulher, medo. Porque se a mulher tomar a frente, a coisa vai maravilhosa. Se a mulher tomar a frente, tudo se amplia, tudo muda. É como se fosse uma luz entrasse numa sala escura. A mulher, ela é um ser humano como um homem. Assim, tem os mesmos pesos, as mesmas medidas. Porém, ela tem uma sensibilidade. Ela tem uma firmeza que homem não consegue. Qual é o homem que consegue amamentar, passar roupa, Passar um batom. mexer na panela no vaidosa. fogo, passar um batom, ficar linda e poderosa e cheirosa ao mesmo tempo? Homem não consegue, homem tem dificuldade, muitas vezes, até de calçar o tênis. Ficar assim para a mulher. Tem minoria Antigamente as agora. mulheres tinham que calçar o sapato deles, colocar as meias, que eles... Né? Então, assim, a mulher, ela é muito forte. Isso ameaça, o homem se sente ameaçado. Me desculpem os homens, mas é verdade. Os homens se sentem ameaçados. Sem querer levantar a bandeira feminista, mas é uma questão de... equilíbrio mesmo, né? pra Equilíbrio, sociedade. não é levantando a bandeira, não. Não. É que assim... É questão de ter que ter voz para poder ser Sim, ouvida. E aí, o que eu acho? Que a mulher, ela precisa de mais empoderamento, mais espaço. Esse negócio, mulher, no início do século, foi no início do século, começou a votar? É isso? Acho que foi. Faz pouquíssimo Tem tempo. muito pouco tempo que começou a votar. A mulher, você chegava em uma empresa que tinha muitos serviços que uma mulher podia fazer, tinha 99% de homem, uma ou duas mulheres, ou nenhuma. E a mulher, ela pode fazer todas as Tudo. coisas que o homem faz e mais uma coisa que o homem não consegue fazer. Ela consegue parir, ela gera um filho, ela carrega no ventre, ela dá de mamar para ele. Né? A mulher, ela é muito especial. E por causa disso, ela é boicotada. Então, vamos dar mais empoderamento para nós mulheres. E se a mulher for preta, eu tenho que falar. E sem Mas- rixa de mulher com mulher também, Não, né? nesse Isso negócio tem que de- acabar. Mas tem esse negócio também. Você acha que homem não tem também? Homem também tem muita rixa entre eles. Mas mulher, quando resolve se entretar as duas, é complicado. Mas isso é um caso à parte. Eu creio que no Congresso, nas assembleias, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas de todo o país,
tem que ter mulher ali pareado com o homem para decidir os problemas do nosso país, decidir com sensibilidade, decidir com verdade, decidir porque ela é uma mãe de família, ela tem um filho, ela tem um marido, ela tem um irmão, ela tem um pai, ela tem um vizinho, ela tem um sobrinho, que ela, ou um sobrinho ou uma sobrinha, que ela vai dizer, isso aqui vai ser bom para o futuro dos nossos jovens. Coisas que muitos homens não é tão importante assim. Então, é por isso que eu acho que a mulher precisa... Eu acho não. Eu lutarei para trazer mais empoderamento no poder público. E Tá eu faço certo. votos que isso aconteça. Obrigada. Dona Jura, eu vou fazer mais algumas. Pedir para a senhora ser um pouco mais sucinta, senão a gente não vai conseguir terminar todas as Beleza, propostas, tá vamos bom? lá. Sobre acessibilidade. Acessibilidade, eu não preciso falar muito, né? Tenho uma filha deficiente. Já falei que briguei com muito motorista de ônibus. Hoje ela não precisa, graças a Deus, mais de andar de ônibus. Mas quantas vezes no metrô olharam para ela porque é uma jovem linda e dizia, levanta aí. Ela estava lá no banco especial, levanta aí, porque tem uma pessoa mais velha, você não tem vergonha, não? E aí quando ela levanta mancando com a bengala, ai, desculpa, moça. Desculpa, moça, o que é isso? Porque as pessoas olham para a tua cara, não olham o que você tem, já vão te julgando. O motorista de ônibus, se queria que ela levantasse a calça para mostrar se tinha problema mesmo na perna. Passei por tudo isso. E as dificuldades de chegar no ponto de ônibus. Tudo, né? De Uma cadeira de roda não uma passa cadeira de roda numa não calçada. Não passa. Aquelas coisas que marcam assim, o farol lá, As faixas. as faixas de pedestre, a maioria apagada. Não tem estrutura para o cadeirante andar para chegar em um ponto de ônibus. Quando tem um ônibus que ele fica horas ali esperando, o ônibus não tem estrutura para levantar a cadeira. E inclusão para essas pessoas no emprego, pessoas que são bem qualificadas, mas é deficiente, as empresas pegam se quiser. Ou então Ou pra pegar por cota. Pega por cota, a pessoa fica ali jogada sem crescer, não é promovida e a pessoa se estudou várias línguas, se formou em uma boa faculdade. Os pais lutaram para ver aquele filho deficiente ser um bom profissional, mas cadê as oportunidades? Não é verdade? Eu tenho uma amiga que não tem uma mão. Não vou falar o nome dela aqui, mas eu tenho certeza que ela vai assistir esse documentário. Um beijo pra mim. E a luta dela, ela fez um curso de segurança. O que é que tem a ver? Porque não tem a mão, não pode ser segurança? Essas pessoas que ficam em porta de boate, que não pode ser segurança. Que limita, ficam em né? hospital, que limita, que orienta. Ela nunca consegue um emprego, você não tem uma mão. Tá louca? Não é assim, gente. Ela tem capacidade, sim. Então, ela está indo para o Paraguai comprar coisa e revender para poder sustentar os filhos. Né? Uma luta terrível. Então, respeito pelos nossos deficientes. Respeito. E nada como ter vivido social isso para pra eles, poder... sim. Inclusão social. Eu quero lutar para que as empresas respeitem essa bendita cota aí e faça mais acontecer. Temos muitos deficientes dentro de casa, visual, mental, pessoal de Down, pessoal autista, que podem sim, além de trazer um bom tratamento para eles, podem sim participar de várias atividades em empresas. Tem aqueles que não têm capacidade mental para trabalhar, mas vamos trazer outro tipo de coisa, outra atividade para essas pessoas. É o meu desejo do meu coração, e inclusive os idosos que estão dentro, né? Tem idoso Isso que eu ia falar muito agora. debilitado, tem idoso muito debilitado. Aí, Que já é uma próxima bandeira da senhora. sim. Que é um tratamento para os idosos. De fisioterapia. Tá dentro, né? Na verdade, é uma bandeira que tá dentro, porque Sim. assim, o idoso, o acidentado, o deficiente, também tem os mesmos problemas quando ele precisa de uma fisioterapia, um tratamento. As pessoas têm vários tipos de problemas de saúde, mas a fisioterapia é uma das que muitas vezes se recupera. Foi um fêmur que quebrou de um idoso, foi um braço que machucou, que bateu em algum lugar, uma queda que teve, que já está com os ossos fracos. Que tendo o atendimento certo, você consegue. Um motoqueiro que caiu, machucou, um deficiente que tem que ter uma fisioterapia contínua, não pode parar. E aí pega uma guia dele, que ele mora na Zona Sul, e manda ele para a Zona Leste fazer o tratamento fisioterapêutico. Isso não é justo. Sendo Ser que mais nós próximo, temos, né? da próximas Por comunidades, favor. temos muitas UBSs, com salas ociosas, aquele pessoal que é terceirizado, fica lá batendo papo lá, nas salas vazias. Vamos implantar ali centros de fisioterapia. Vamos trazer equipamento. O Estado pode arcar com isso. O Estado é rico, tem dinheiro.
Vamos lá, implanta ali, contrata profissionais que estão desempregados, fisioterapeuta, que fica aí fazendo bico. Contrata eles, traz para cá, vamos tratar dessas pessoas. Vamos amar os nossos irmãos, vamos amar os nossos idosos que deram sangue para São Paulo ser quem São Paulo é hoje. Tá? É isso que eu quero trazer. Tratamento, facilidade, conforto, locomoção mais fácil para essas pessoas fazer seus tratamentos. E ser a voz da periferia. Sim, você acha? Que é a próxima bandeira, voz da periferia. Como que é a voz da periferia, dona Júlia? A voz da periferia é alguém que veio de lá, É. que gosta da periferia, que é um povo maravilhoso, um povo que sabe sorrir, sabe ouvir música, sabe se divertir, mesmo tendo apenas um ovo na panela para comer. É um povo que não baixa a cabeça, Que não faz a maioria é nordestino. É um povo maravilhoso, um povo que está ali esquecido, excluído pelos nossos políticos, pelos nossos governantes, passando em riacho, em córrego, desestruturado, a céu aberto, Sim. escadão, sem nenhuma estrutura, sem um corrimão, luta para levar seus filhos e trazer da escola. Muitos caem ali, sofrem acidente, vai pegar ônibus em pontos de ônibus a quilômetros de distância de madrugada para ir trabalhar, para ter iluminação. dignidade, sem iluminação, os postes tudo apagado, fiação pendurada para tudo quanto é lado. Tá? Eu quero lutar por você que é da periferia. Você é a voz da por você. periferia. Eu quero trazer conforto, eu quero trazer dignidade, quero trazer cursos profissionalizantes. Importantíssimo. Para os meus jovens. São meus. Esse povo aí, tudo é gente minha. Os pretos, as pretas, as mulheres que são exploradas, estupradas no caminho do ponto de ônibus, espancadas pelos maridos que tomam todas e depois chega dentro de casa, soca elas e manda elas trabalhar no outro dia para dar o dinheiro da cerveja, do cigarro. Vou lutar por você, mulher. Isso aí. Tamo junto. Isso vai acabar. Não podemos acabar de uma vez, mas vamos lutar para aos poucos ir diminuindo essa situação. Verás que um filho teu não foge à luta. Jamais fugirei à luta, com Tá certeza. certo. Dona Jura, e para finalizar, a última bandeira que eu tenho anotado aqui é Conselho Tutelar nas escolas. Importantíssimo também. Qual que é essa proposta? Muito interessante. Essa minha proposta vem de experiência própria, né? Eu entendo que tudo que é visto com antecedência, né? Você corta o mal no início, porque pela raiz não dá, porque quando é visto é porque já está acontecendo. Uhum. Né? Sim. Então, eu vejo que os nossos conselheiros tutelares têm boa vontade, são maravilhosos, mas a maioria não é qualificado para resolver a situação de uma pessoa que está com problema de abuso em casa, está sendo abusada ou com violência, ou sexualmente, ou psicologicamente, tanto criança como mulher, como os nossos adolescentes, né, os nossos jovens. Bom, esses dias agora, no Rio de Janeiro, se salvo engano, uma família estava há 17 anos encarcerada. Não sei se vocês lembram disso, que tem o quê? Um mês e pouco? Estava encarcerada Acho que eu vi uma coisa pelo assim. marido, Eu vi. que um menino de 23 anos tinha um corpo de uma criança de 11, né? Porque ficava Desnutrido. acorrentado lá. Não teve né? desenvolvimento. Né? E aí descobriram, eu não vou entrar em detalhe aqui, que é uma história longa, porém, esse tipo de abuso, que infelizmente percebido ainda na escola- acontece. Se a escola percebesse, por que essas crianças não estão vindo para a escola? Por quê? E fosse lá. Mas a escola também não pode fazer isso. Quem tem que fazer isso é o Conselho Tutelar Qualificado. Qual é o meu projeto? Meu projeto é trazer o Conselho Tutelar presente diariamente dentro da escola pública. Escola pública. Porque a escola particular, a gente também tem, não é diferente. Porém, as pessoas têm outra estrutura, né? Pode ser resolvido de outra forma. Mas se eu lutar por uma lei dessa ser aprovada, vai ser expandido também para a escola particular. Tá certo. Então, o que eu quero? Eu quero lutar para que tenha um plantonista ali no período da manhã, no período da tarde, ali assistindo. Quando uma professora perceber que um aluno não está desenvolvendo, ele tem algum problema. Só como é que ela vai dar atenção para aquela criança? Como? Se ela tem 30, 40 crianças na sala de aula para ela assistir. Então, ela vai direcionar essa criança para o conselho. Não precisa ela ficar conversando com a criança ali, tentando descobrir, que ela não vai conseguir, ela não é psicóloga, ela não é conselheira, ela não é profissional dessa área, ela é educadora, é diferente. Então, ela vai direcionar o conselho para a criança até o conselho está ali de prontidão, vai com a qualificação que ele vai ter, com os cursos preparatórios para ele saber identificar
Ele vai conversar com aquela criança e já vai atender aquela criança no que ela necessita, já vai também assistir a família, ver o que está acontecendo, e aí o resto a justiça vai resolver. Eu creio que isso vai minimizar bastante esse tipo de problema nas nossas famílias brasileiras. Tá bom. Nós acreditamos também. Eu acredito. Também. Dona Jura, 44050. passa rápido, mas acho que deu para quem não te conhecia tão bem agora ter mais detalhes sobre as suas propostas, sobre essa história de vida vitoriosa. Agradecemos de coração. A KMC faz votos que seus objetivos sejam alcançados. O que depender da KMC, Estamos fazendo. o marketing nós estamos fazendo da melhor forma. Muito obrigado. Juraci da Conceição dos Santos, a Dona Jura, Nossa União parceiraça. Brasil 44050. Muito obrigado, Nota Dona aí, Jura. gente. Obrigada a você, vocês são maravilhosos, estou muito contente, Obrigado. viu? Que Deus abençoe a todos A vocês. gente também. Obrigada por ter aceito o convite. Sua agenda lotada aí, gente. Ela se dispôs a vir Mas aqui. tem que vir, né? Não podia perder essa oportunidade. Afinal de contas, o político que não quer aparecer tem alguma coisa errada com ele. Tá bom? Pessoal, Tchau, tchau, obrigado. gente. Obrigada, gente. Encerra aqui o Tchau. Marketing na Prática. Até a próxima. Até.